Essa é mais uma edição do Conversa Regional. Hoje aqui recebendo um convidado muito especial para fechar a nossa segunda temporada aqui com chave de ouro, Brandino Seleguin. Obrigado, Brandino, pela visita, pela honra de nos prestigiar aqui na Rádio TV Regional. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Boa noite a Carla, que está ajudando a gente aqui atrás das câmeras. Vamos lá. Brandino, você nasceu já no meio da política, né? O seu pai e o seu avô também, ambos já prefeitos de Franco da Rocha. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória familiar e como que você teve esse primeiro contato. A trajetória da nossa família, Ronaldo, antes dos cargos eletivos, é uma trajetória que eu gosto sempre de lembrar de ser funcionários públicos. Todos os meus 4 avós, tanto do lado materno quanto do lado paterno, trabalharam no Hospital do Juqueri. Além das minhas avós, meus avós, minhas tias também, todas elas, tanto um monte delas do lado da mãe, do lado do pai, também trabalharam no Juqueri, na costura, na administração, na cozinha, na lavanderia, muitas funções ali, como é uma história que é comum a muitos franco-rochenses, né? Eu acho que para Franco da Rocha daquela época, até a década de 70, quando as cidades aqui da nossa região começam a ter um crescimento mais vertiginoso por conta da expansão da capital, né? Franco da Rocha ela girava muito em torno do Hospital do Juqueri, então era meio que natural que as pessoas que exerciam ali alguma atividade de mais proeminência acabassem entrando na política. É uma extensão do serviço público que as pessoas já exerciam, né? Meu avô foi prefeito em 1971. Mas antes disso ele tinha acumulado uma sequência de 4 mandatos de vereador, desde 1956. E aí é uma coisa que as pessoas também, hoje em dia elas talvez não tenham essa referência, mas naquela época, até 1974, graças ao regime militar, o vereador não recebia salário na cidade como Franco da Rocha. Era mesmo uma função pública, uma função de abnegação, de você representar a sua cidade, de você representar a sua comunidade, sem necessariamente receber algum tipo de subsídio ou benefício. Era uma função pública legítima ali, né? Muito, assim, eu vou dizer que hoje também é legítima, não é ilegítima, mas uma função pública muito mais definida, muito mais clara, porque é uma cidade muito menor, uma coisa de você discutir ali como uma democracia vai... Quase uma democracia direta. Isso, exatamente. Então, essas coisas elas vieram se somando, né? E depois os meus pais, ambos são professores, o Moacir também tem uma trajetória como jornalista, ele também tem uma trajetória na iniciativa privada, mas tanto a minha mãe quanto o meu pai iniciaram suas carreiras profissionais dando aula, os 2 professores, a Renata permaneceu, né, hoje ela é aposentada do Estado como diretora de escola, mas é uma carreira dedicada ao serviço público. Então isso para a minha vida sempre teve muito presente desde pequeno. Lógico que as referências óbvias são o Maurici, o Kiko, ou até o meu avô. Mas eu tenho outras, eu tenho a minha tia Dulce, por exemplo, professora Dulce, que era, além de ser dedicada ao serviço público, não só, no caso da Dulce é curioso porque não no serviço profissional, né? Mas na vida dela, na comunidade, evento da igreja, depois ela passou a dar aula de catecismo, então isso sempre foi uma coisa muito comum para minha casa. A casa da minha avó sempre foi aberta, a porta sempre aberta, sempre tinha circulação de gente, de visita, tanto da política quanto de outras atividades. As minhas avós, minhas tias sempre envolvidas nas atividades da igreja, de tudo isso, então isso vem muito natural para a gente. E aí uma coisa chama a outra, né? Um passo leva adiante, que leva para o outro, que leva para o outro, que leva para o outro, você passa a sonhar mais alto, a enxergar possibilidades melhores, estuda mais, procura mais. Então é mais ou menos por aí que isso chega na minha vida. E continuando a falar dessa história familiar tão rica de vocês, eu entrevistei o Kiko aqui no ano passado, e o Kiko mencionou um fato curioso de que o seu avô e o seu pai chegaram a dividir uma mesma legislatura em campos opostos, campos políticos opostos. Queria que você falasse um pouquinho disso para nós, sobre como foi construída essa relação, ainda mais hoje em dia, que tem um tempo de tanta polarização, de tanto ódio que não leva a lugar nenhum. Como que vocês conseguiram construir esse ambiente saudável dentro da família, em campos políticos diversos? Na época não era muito saudável não, tá? Na época não era muito saudável não, a gente era criança, mas assim, meu avô sempre... Meu avô era o máximo, meus avós, aliás, a gente foi praticamente criado lá pelos meus avós, né? Primeiro, meus pais trabalhavam o dia inteiro, então eu e meus irmãos ficávamos na casa da minha avó, que era muito perto da casa dos meus pais.
quase que direto. Isso nunca interferiu no nosso dia a dia, mas para eles deu uma isolada. Eu vejo essa coisa do meu pai e do meu avô muito mais como um choque de geração, do que necessariamente como uma briga política, sabe? Porque o Maurício e a Renata, eles vinham com uma outra formação. É curioso, tanto é que o seu Ângelo, todas as filhas dele, a Renata e as irmãs dela, todas tiveram uma formação mais de esquerda. Todas tiveram. Menos porque eu acho que confunde as coisas. Não tinha uma orientação, uma ideologia definida lá para elas seguirem em casa, apesar do alinhamento do meu avô, mas tinha o ambiente naquela época, final da década de 1970, o ambiente universitário, puxava um pouco para isso. Direta já. Isso. Em casa elas não tinham nenhuma restrição, pelo contrário, o que elas tinham ali era a referência do trabalho das minhas tias, da minha avó, junto à Igreja Católica, tinha todo esse clima, né? O meu avô, a trajetória dele na política se inicia aqui em São Paulo. Você sabe que nas décadas de 1950, do regime militar, você tinha o ademarismo, que era a grande liderança política, que era o Adhemar de Barros. O meu avô era ademarista, então, como liderado, ele fazia o que o grupo do Adhemar determinava fazer. Então, você tinha que ficar aliado do PSP, depois tem o regime militar, todo mundo foi para a Arena, vamos embora para a Arena, tanto que ele foi prefeito pela Arena. Depois acabou o regime militar, ele foi, para onde o Adhemar foi? Para o PDS. Depois, quando ele foi? Para o PDT. E ele foi seguindo nessa trajetória. Dentro da política da cidade, né, porque o Maurício e o Ângelo foram vereadores, que foi em 1989, a partir de 1989, o Maurício ele vinha com uma proposta mais disruptiva para a política, que era o PT, a formação do PT. Naquele momento o PT estava ali com um pouco menos de 10 anos de idade, o Maurício foi o primeiro vereador pelo PT. O PT é o único partido, você sabe, até hoje, da América Latina e do Brasil, que não nasceu a partir do Estado. Ele é um partido que saiu da base, verdadeiramente da base, ele alterou a forma como a política brasileira se organiza. Isso não foi diferente para Franco da Rocha. E o meu avô, ele na época ele era governista, ele apoiou o prefeito e ele continuou apoiando o prefeito como tal. Foi nesse choque. Então, naquele momento, eles meio que a relação ficou um pouco estremecida, mas depois voltou ao normal e ficou tudo bem, e fomos assim até o final da vida. E como o meu avô, ele sempre teve a cabeça, no final da vida do meu avô, né, continuamos agora, como ele sempre tinha uma cabeça mais aberta, ele não tinha nenhuma dificuldade com isso, ele faleceu em 2008, no meio do segundo governo Lula. Ele virou petista, ele admirava os feitos do presidente, queria conhecer, que infelizmente não deu tempo, mas ele virou ali por alinhamento também pelo que a gente fazia ali. Então, eu não sei se o que contou essa parte, mas na época eles ficaram um tempo sem se falar, na época da legislatura, e voltaram a se falar por causa do Kiko. O Kiko teve uma crise de apendicite, era novinho, tinha 9 anos, 10 anos, precisou operar, e o meu avô, o Sapo, ele tinha um carinho muito especial pelo Kiko desde pequeno. Então, quando eu soube que o Kiko estava doente, meu Deus, vou ajudar, eles acabaram indo junto para o hospital. Foi quando eles voltaram a se reaproximar. Isso mesmo. Foi logo depois, o Kiko ficou doente, logo depois, foi bem no começo do mandato do Maurício, logo depois que ele saiu da Câmara. Acho interessante, Brandino, você trazer essas histórias aqui, porque nós vivemos um momento, principalmente nos últimos anos, em que familiares deixaram de se falar por conta de alinhamento político. Eu tenho um caso na minha família de pai e filho que eles cortaram relações por conta de alinhamentos políticos diversos. Então, essa questão do Maurício e do Ângelo, o Kiko trouxe na entrevista dele, eu fiz questão de puxar aqui com você, para que o nosso público consiga ter essa percepção histórica de entender que dá para conviver com as diferenças. Eu acho só que não é uma questão de dar, a gente precisa conviver com as diferenças, né? E a gente convive com diferenças o tempo todo. Eu acho que hoje a gente ainda precisa entender o que acontece nos nossos tempos, Ronaldo, mas eu acho que a gente não pode deixar de considerar, eu acho que hoje em dia as pessoas já conseguem enxergar um pouquinho, que a forma da gente se comunicar mudou de forma muito drástica na última década, por causa do celular e das redes sociais. E acho que todo mundo já percebeu um pouquinho, a rede social ela não só favorece, como ela estimula a polarização, ela estimula opiniões extremas. Ninguém engaja num post em que a pessoa está falando aqui como a gente está conversando, assim, em tom baixo, né? Trocando ideia. Todo mundo gosta de extremos, todo mundo gosta. A rede impulsiona isso, é o conteúdo que tem mais visualização. Fulano está xingando alguém, fulano está gritando, teve uma briga, teve não sei o que, teve não sei o que lá. Eu acabei de receber aqui um vídeo que o Maurício se exaltou um pouquinho numa discussão hoje na Assembleia. Você pode ter certeza
que essa vai ser a maior referência por alguns dias aí da atuação do Mauricy, assim como o vídeo que o Kiko teve uma discussão lá com um outro rapaz, alguns rapazes lá na Câmara, mais exaltados lá na Câmara dos Deputados, no plenário, teve um alcance maior até do que um monte de outras coisas que ele realizou. Mais propositivas. Isso, e eu acho que a gente precisa, nós aqui temos essa responsabilidade, a nossa geração tem essa responsabilidade de entender o que essa mudança na nossa forma de se comunicar, na tecnologia, trouxe para as nossas vidas e entender como é que a gente coloca certos comportamentos de volta para dentro da caixinha, porque tá exagerado. Sim, com certeza. Voltando aqui ao nosso tema, Brandino, você disse seu pai e seu avô foram vereadores juntos ali em 89, e em 92 seu pai é eleito prefeito de Franco da Rocha. Como que foi para você acompanhar essa questão do mandato do seu pai como prefeito? Quais dificuldades que ele enfrentou ali na década de 90, onde não era comum o PT ter prefeituras, principalmente aqui na nossa região? Quais dificuldades que ele enfrentou? Fala um pouquinho desse mandato do Mauricy enquanto prefeito. Eu era criança, né? Era muito jovem quando o Mauricy se elegeu, eu tinha 13 anos. Eu tinha uma preocupação grande que era terminar o ensino médio. Você sabe que esse é um momento sempre difícil na vida dos jovens, né? Terminar o ensino médio, tanto que tem muitos que ainda sonham que voltaram. A gente fica um sonho recorrente, né? Você sonhar de vez em quando que voltou, que tá lá de novo, que teve que voltar. Eu sonhava sempre com o meu diploma, eu descobri que meu diploma não valia. Eu tinha que, depois de velho, voltar. É um período marcante, assim, por conta das amizades e tudo mais. Onde a gente se forma boa parte da nossa personalidade, né? Mas o que eu tenho de experiência do mandato do Mauricy, eu penso, Ronaldo, que é muito diferente do que é hoje. As prefeituras, Franco da Rocha em especial, mas em geral, tinham muito mais dificuldade de financiamento, muito menos acesso ao recurso do que elas têm hoje. Então você tinha muito mais dificuldade de realizar a obra. E ao mesmo tempo, a cidade tinha se essas pessoas acham que a estrutura de uma cidade como Franco da Rocha ou Francisco Morato é precária hoje, elas não têm ideia de como era nessa época, 30 anos. Você conhece Franco da Rocha, sabe, o Jardim Cruzeiro, por exemplo, muito perto do centro. Sim. Era inteirinho de terra, não tinha pavimentação em nenhuma rua. Você tinha pavimento ali na Armando Pinto e só até o final da subida. Dali para frente, era tudo rua de terra. E o mesmo para diversos outros bairros que você tinha essa primeira demanda. Então o Mauricy, ele teve no governo dele, teve que tentar construir soluções criativas para conseguir chegar com o serviço, né? E eu acho que a ideia que eles tiveram naquela época foi mobilização popular. Ele realizou muito pavimento em Franco da Rocha por meio de mutirão. Fazer reunião com o povo. Então eu me lembro de acompanhar nessas reuniões. Na época não tinha muito computador, o Mauricy tinha um laptop pequenininho assim, preto e branco. E aí tinha uma conta lá que a gente fazia de material que as pessoas tinham que ajudar para conseguir levar essa rua. Então a gente fazia reunião, levava esse laptopzinho, moleque. Eu fiz uma planilhazinha que você colocava a metragem, número de moradores, uma coisa simples, né? Que você saía já quanto de material cada um tinha que ajudar a prefeitura para realizar o serviço. Eu lembro disso aí. O Mauricy também conseguiu, nesse primeiro mandato dele, a primeira vez que Franco da Rocha contratou um financiamento internacional, um financiamento externo, para a construção de escolas. A gente contratou na época no Banco Mundial. Então foi um aprendizado também de você realizar projeto. Uma coisa que é um pouco corriqueira para prefeituras hoje, né? Porque afinal de contas você tem mais fontes de financiamento, naquela época você não tinha nada. E aí, depois do mandato do Mauricy, ele foi prefeito ali de 93 a 96, na época não era permitida a reeleição, então ele não pôde ser reconduzido. Começa a carreira política do Kiko em 2004, o Kiko com 20 anos, eleito vereador. Como foi essa transição do interesse do Kiko pela política? Ele se interessou primeiro do que você? Como que foi essa transição assim de juventude, adolescência de vocês e o ingresso dele na política? Você pulou uma etapa que foi muito importante para a nossa formação política, que são as eleições de 2000. As eleições de 2000 que o Mauricy disputa contra o Roberto Seixas. Isso, exatamente. O Mauricy não pôde ser reconduzido, como você falou. O governo de quem o sucedeu foi um governo desastroso, foi o governo de Dito Hernandes. Né? Ele se elegeu também numa estratégia de polarização muito forte com o Mauricy, até por conta de questão ideológica. Tentou ali colocar um pouco do que a gente vive hoje, mas com algum sucesso, que conduziu à vitória.
Mas o Dito teve um governo muito atribulado, né, muito dificultoso, tanto que ele terminou o mandato cassado, né, não concluiu o mandato, e o Roberto assumiu. Aquela era uma eleição que o Mauricy começou muito bem, e acabou perdendo. Uma série de fatores e acabou derrotado. Eu e o Kiko atuamos nessa eleição. E aí eu costumo dizer, Ronaldo, que quando a gente ganha, não é só na política, né, mas na vida. As vitórias são muito gratificantes para tudo que a gente vai fazer, né? Qualquer coisa. Mas a gente aprende de verdade na derrota, num momento difícil. Então a gente teve uma vida aí, como que inicia, o Mauricy ganhou para vereador, ganhou para prefeito, a gente moleque vivendo aquilo tudo. Mas as derrotas, as duas, tanto a da sucessão quanto essa de 2000, foram muito dolorosas para o nosso aprendizado, para a nossa formação da nossa personalidade política, tanto minha quanto do Kiko. Então a gente lembra disso muito e aprendeu bastante com isso. Aí o Mauricy perdeu a eleição de 2000, por razões profissionais, na época ele foi trabalhar em Santo André, e aos poucos ele foi se desligando dos laços aqui com a cidade, né? Por conta de trabalhar em outra cidade, por um tempo ele ainda ia e voltava, depois ele foi mudar para lá, ele acabou assumindo uma posição muito proeminente na prefeitura de Santo André, virou secretário de governo, depois quando houve o falecimento do Celso Daniel, ele também ascendeu muito depressa, e meio que descolou daqui, enfim, voa, né? Sim. Na eleição de 2010, eu e o Kiko acabamos, o Kiko foi para Santo André junto com o Mauricy, também ensina na faculdade, e eu era estagiário na Câmara Municipal de São Paulo. Trabalhava com o deputado Vicente Cândido, e com o vereador Vicente Cândido na época, e o Kiko foi trabalhar no escritório do deputado professor Luizinho. O primeiro emprego dele lá quando ele tinha 16 para 17 anos lá em Santo André. Aí a gente falou, vamos ajudar aqui os deputados, né? O Mauricy apoiava outros candidatos, vamos ajudar aqui. O Vicente foi candidato a deputado estadual, o Kiko a federal, vamos organizar uma campanha aí. E aí nós dois, com uma condição ali, organizando uma campanha. Teve um bom resultado, nós falamos, poxa, podia sair para vereador aí, né? Ficamos nessa. Quando chegou na hora da eleição de 2004, a gente conversava muito com o Kiko. E aí, vai? Não sei, muito jovem, estou fazendo faculdade. Não sei o que. O Mauricy falou, acho que vocês não devem se meter nisso. Mas tinha essa coisa do desejo de continuar envolvido, aquela coisa toda da vocação que a gente construiu dentro da família, aí ficamos naquela. Eu me lembro nessa época que eu ainda morava em Santo André, e aí ele mudou para Franco, mas ele estudava em São Bernardo, Aí ele ficava o dia trabalhava, estudava e voltava para Franco, e eu morava aqui em Franco da Rocha. Aí ele chegava, vai em Franco da Rocha, nós estamos caídos. Aí ele chegava, eu lembro de chegar na faculdade, e todo dia ou ele ia na minha casa ou me chamava, não sei. Aí um dia ele falava assim, não vou. Outro dia ele falava, não, eu vou, não vou, eu vou. Indecisão. Eu vou. Aí ele acabou decidindo ir. A gente fez uma campanha assim, o Mauricy estava longe da cidade, né? Não estava morando aqui. A gente organizou uma campanha ali muito na raça, nos nossos meios, que a gente conhecia de mobilização, as pessoas que a gente conhecia dentro do PT, organizou ali e deu certo. Acho que esse foi o primeiro passo. E desde então a gente foi construindo coisas legais a partir do mandato do Kiko. São lembranças que ficam meio distantes na memória das pessoas hoje, Ronaldo, até porque depois o Kiko alcançou muito mais sucesso, né? Então a gente perde isso na memória, mas o Kiko realizou, por exemplo, a gente propôs dentro da Câmara, uma coisa que a gente bastante orgulha, ele criou o Dia da Consciência Negra em Franco da Rocha, foi a primeira cidade da região a declarar esse feriado, agora vai virar feriado nacional. Ele criou a licença maternidade de 6 meses para servidoras públicas. Ele criou a database do servidor público municipal, que até hoje é observada no 1º de maio. Enfim, a partir da Câmara, mesmo ali muito jovem, muito incipiente, a gente conseguiu estabelecer. E como vereador de oposição. Isso, exato. Também dentro da Câmara ele conseguiu construir boas relações e aprovar projetos importantes como esses que eu mencionei, que foram, para a época, foram conquistas bem significativas para o mandato. Lógico que depois, né, com tanta coisa que o Kiko fez, isso fica distante na memória, mas foram coisas bem interessantes aquele trabalho. Brandino, seguindo a ordem cronológica aqui, eu lembro de ter feito uma pergunta para o Kiko, ele falou que ninguém nunca tinha feito. Vou repetir a pergunta para você. O Kiko foi vereador em 2004, com 20 anos de idade, e em 2008 ele sai candidato a prefeito contra o Márcio Cepettini, que na época vinha candidato à reeleição. E aí eu perguntei para o Kiko se ele se arrependia de ter sido candidato a prefeito naquela ocasião, se ele não achava que ele poderia ter tentado mais um mandato ali de vereador e ter deixado para vir em 2012. E ele disse que não. Qual a visão que você tem hoje, depois de tanto tempo? Lembra que eu te falei sobre aprender com a derrota?
Sim. Então, a gente somou nessa aí também. Aprendemos demais em 2008, como organizar a campanha, a como enfrentar a campanha e principalmente a você, eu diria, não se iludir. É pensar que a política sempre, essa organização, Ronaldo, ela tá além do que os seus olhos conseguem enxergar. Você precisa duvidar daquilo que você vê, sente, ouve. Você precisa aprender a procurar onde estão os sinais. E a gente aprendeu muito nessa eleição. E eu acho que eu não me arrependo não, nem o Kiko, igual a ele. Foi uma aventura. Como todas essas que a gente embarcou foram grandes aventuras. E aí, nesses 4 anos que ele ficou fora, né, fora de mandato eletivo, ele disse que aprendeu muito na Assembleia Legislativa de São Paulo, e em 2012 ele vem para a campanha vitoriosa de prefeito. Eu queria que você fizesse um paralelo agora, histórico, sobre os 2 mandatos do Kiko. O mandato de prefeito. De prefeito, isso, de 2013 a 2020. Olha, eu acho que a gente não pode... Todo mundo sabe o quanto o Franco da Rocha se transformou durante os mandatos do Kiko. Mas eu acho que o Kiko conseguiu realizar um trabalho consistente, de longo prazo, deixou marcas. O Kiko está me forçando a falar demais, todo mundo elogio em boca própria, costuma dizer que é vitupério, né? É insulto, a gente não deve repetir. Então você está me colocando numa posição difícil de falar do meu irmão, que é uma figura que, assim, não é só porque é meu irmão, mas que eu tenho uma imensa admiração e eu tenho certeza que eu compartilho isso com muitas pessoas, muitos dos espectadores, né? Mas eu acho que o Kiko ele tem uma característica fundamental, Ronaldo. Ele é uma pessoa que tem a capacidade de inspirar os outros. Sim. Ele consegue impulsionar, ele consegue enxergar, uma habilidade, acho que até sobrenatural, ele consegue enxergar os fiozinhos que ele consegue empolgar alguém, que ele consegue tornar alguém mais suscetível, mais aberto a aceitar novas ideias e poder trabalhar junto, sabe? E eu acho que de tudo que o Kiko realizou, ele foi muito feliz nisso, em conseguir a adesão de pessoas ao projeto dele. E quando eu falo projeto dele, não é um projeto político, é dizer, eu vou votar no Kiko, não é isso. É o projeto que ele está apresentando aqui naquele momento com a pessoa, que é uma coisa assim, olha, temos esse problema que é comum a nós de alguma maneira. O que você acha da gente seguir esse caminho para resolver? E ele consegue construir essa parceria. A relação que a gente construiu, por exemplo, com o governo do Estado, tem gente boba que fica falando, tal coisa do governo do Estado, né, no Kiko, não sei o quê. Você pode dar o seguinte exemplo, Ronaldo. Franco da Rocha completou, mês que passou, 79 anos. É uma cidade que sempre sofreu com enchente, sempre teve alagamento. Hoje eles são mais graves, porque a cidade cresceu, mas se você encontra relatos de alagão ali na várzea, a várzea do Juqueria sempre alagou e a igreja está ali faz 100 anos, ou seja, sempre alagou na frente da igreja. Não tem jeito, não tem escapatória. Nesses 80 anos de história, até 2015, Franco da Rocha não tinha nenhum piscinão, nenhum. A partir de 2015, Franco da Rocha, hoje Franco da Rocha tem 3, com mais 3 em construção. O que aconteceu? O que mudou a partir de 2015? O que fez diferente? O governador. Os governadores eram os mesmos partidos, mudou. Sempre teve um governador lá, sempre igual. O estado de São Paulo já era e continua sendo mais rico da federação. O que mudou? Respondam, o que vocês acham que mudou? A relação do município com o Estado. É isso, você deu na retórica. Mas mudou, você conseguiu mobilizar, você conseguiu pegar o projeto de macrodrenagem da Bacia do Juqueri, que envolve a construção desses piscinões, ele é anterior à criação da Sabesp, para você ter uma ideia, um estudo que precedeu a construção da represa Paiva Castro. Ele está lá há 60 anos, por que ele não foi implementado? Várias razões, mas eu penso que você não pode desconsiderar nisso a capacidade de mobilização que o Kiko teve ali, de conseguir encontrar caminhos e chegar a soluções. E aí o Kiko, e agora o Dr. Nivaldo, nós já passamos por 5 governadores. Geraldo Alckmin, eu acho que o Kiko pegou, não chegou a pegar o Serra, mas Geraldo Alckmin, Márcio França, João Dória, Rodrigo Garcia e Tarcísio. Com os 5, nós conseguimos realizar coisas, as coisas estão acontecendo, os projetos estão saindo, a boa relação é mantida, é constante. Por quê? Porque você apresenta soluções para problemas que são comuns, e é uma construção. Esse é o dia a dia, e eu penso que esse é o dia a dia, tem que ser o dia a dia de quem está na política. Tem gente que falou, essa semana, por exemplo, o pessoal estava mais falando assim, quem garantiu a maternidade é o Tarcísio, não é o Kiko.
Com todo respeito, Ronaldo, na verdade sem nenhum, só bobo se preocupa com isso. Gente boba. Porque você acha que o cidadão francoxense, cidadão caieirense, cidadão morantense está preocupado com o partido de quem está no governo, só que o cara quer ver a coisa acontecer. E na hora que você vai falar com o governador ou com o prefeito, ambos chegaram ali pelo mesmo motivo, do mesmo jeito, com o voto das mesmas pessoas, pela mesma urna, com a mesma campanha, tudo igual. Os dois estão ali com uma função que foi atribuída pelo povo e pelas leis do país, então os dois têm que exercer a função. E todos esses governadores que eu citei têm essa compreensão, porque eles não eram bobos. Mas tem gente que gosta de ficar fazendo partido isso, partido aquilo, não tem partido. Você chega lá, você vai falar da questão da maternidade agora. Você tem um problema com um prédio inadequado para abrigar a maternidade, o pessoal que trabalha lá não gosta, tem dificuldade, você vem, e se eu construir um melhor? Boa, bora, vamos lá. Você acha que o governador vai recusar? Você vai pelo PT, porque é o que? Nunca, de jeito nenhum. Bate lá, você vê, claro que eu vou pegar, claro que eu vou fazer isso aqui. Vai melhorar para mim, vai melhorar a vida, vai melhorar o serviço que eu presto, vai otimizar custo. É claro que eu vou. É um bom projeto, está me ajudando a resolver um problema que é comum. É isso. Brandino, um outro tópico que eu queria abordar com você. Eu me aluguei, eu alonguei demais. Respondeu. Um caminho e fui parar lá no outro. Respondeu muito bem. Um outro tópico que eu queria abordar aqui, a questão do Simbaju. Por muitos anos, a nossa geração presenciou um pouquinho disso lá na infância, existia uma certa rivalidade entre as cidades aqui da região. Caieiras ia para cá, Franco ia para cá, Morato ia para cá. Hoje em dia nós temos o Simbaju, um consórcio regional, onde os prefeitos têm buscado, ou tentado ao menos, falar a mesma língua. Como que você vê esse movimento, essa questão regional das conquistas e das conversas? Eu acho que essa rivalidade, assim, ela vai existir sempre, é saudável, né? Sempre tinha aquela coisa dos moleques que estudavam no colégio de Caieiras, nos de Franco, às vezes se esbarrava aqui, quem ganha mais medalha nos regionais. Sim. Tem uma parte que é sempre saudável. Olha, Franco agora tem isso, mas agora chegou o McDonald's aqui também, sempre tem uma relação. Mas eu acho que o consórcio, Ronaldo, é um instrumento fundamental para quem vive numa região metropolitana poder se desenvolver. As nossas cidades são completamente conurbadas. Que é quando conurbada é quando você junta. Ali você não consegue mais identificar quando você muda de cidade. Tem pontos em que Franco da Rocha se confunde dentro de Morato, tem pontos em que Caieiras está dentro de Franco da Rocha, tem pontos em que Caieiras se encontra com Cajamar, e essa é a dinâmica da região metropolitana. E além da capital, que absorve, por exemplo, a gente tem o trem, que depende disso, e o consórcio acaba sendo uma dinâmica para você conseguir resolver problemas comuns. Eu acho que isso ainda precisa evoluir muito no Brasil, até como política mesmo, de você adotar o consórcio como uma ferramenta para resolver problemas. O Simbaju é bastante importante para nós, mas ele podia fazer muito mais do que ele já faz. Pode fazer, tem consórcios no Brasil que estão bastante adiantados, mais adiantados que nós, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. O desafio quando você vai implementar um consórcio, o principal é entender qual cidade tem a ver com qual. Por quê? Por que são essas e não aquelas outras? Cajamar, por exemplo, participa de 2 consórcios, do Cioeste e do Simbaju. Por quê? Já convidaram o Franco da Rocha para participar do Cioeste e de outros consórcios. Por que você escolhe um e não o outro? No caso do Simbaju, ele tem uma união específica, é a Bacia do Juqueri. São os municípios pelo qual passa o Rio Juqueri. Porque a bacia é fundamental para o nosso dia a dia, por conta de enchente, a gente sabe que mexendo no rio num ponto, vai para o outro, esse é o princípio. Mas tem outros, da estrada, por exemplo. Qual que é a diferença entre Franco da Rocha, Caieiras, Morato e Mariporã para Cajamar? A estrada. O sistema em Anguera Bandeirantes deixa Cajamar do lado de lá, e por isso também que eles bandeiram para o seu oeste. Essa divisão territorial, às vezes, torna difícil que você consiga implementar políticas de sucesso. Porque às vezes o que interessa para um município não interessa para outro. O consórcio, hoje, ele é fundamental para Franco da Rocha e Francisco Morato. Ele é fundamental. São cidades que não têm muita dificuldade de desenvolver políticas públicas de forma apartada. Porque elas estão muito perto, muito coladas. Se você olhar o mapa, tem uma dificuldade extra. A divisa de Franco da Rocha com Francisco Morato em um trecho é uma linha reta, que alguém em algum momento teve a ideia brilhante de passar com uma régua em cima, então corta por cima de bairros. Tem uma rua em Francisco Morato, tem várias assim, né, que de um lado é Franco da Rocha, do outro é Francisco Morato. Como que você faz? Nessa tem uma OBS, né? E também Franco da Rocha abraça Francisco Morato, né? Faz muita divisa, por isso que isso se torna muito importante. Mas também é para Caieiras, também é para Mariporã. Eu acho que o grande desafio para o consórcio
É entender como a gente consegue atingir um patamar no qual você consegue desenvolver políticas que sejam interessantes para todos os municípios que estão lá. Mas a gente está no caminho. Falando nessa relação intermunicipal, vamos falar aqui da nossa casa. Nós estamos aqui em Caieiras, na Rádio TV Regional. Caieiras e Franco, principalmente, nossas duas cidades aqui, sempre tiveram essa questão de, por um lado, ter uma rivalidade, de outro lado, dividir problemas e demandas. Como que você vê essa relação entre Caieiras e Franco na atualidade? Você sabe que tem uma coisa curiosa na história de Caieiras e Franco, que é a seguinte: quem emancipou Franco da Rocha do antigo município de Juqueri, cuja sede era em Mariporã, você tinha o distrito de Franco da Rocha. Quem liderou naquela época, que fomentou o movimento para a emancipação, foi o distrito de Caieiras. Porque Caieiras, eu imagino que na época era mais desenvolvida e tal, mas o centro do município era Franco da Rocha, a sede era Franco da Rocha, por conta do hospital, por conta da maior, enfim. Quem mobilizou essa emancipação foram os cidadãos de Caieiras. E aí eu acho que na primeira eleição, que teve depois para prefeito da nova cidade, o pessoal de Caieiras perdeu. E aí eles passaram a se mobilizar então para emancipar Caieiras. Na época tinha uma lei específica que dizia que o distrito só podia se emancipar se ele tivesse uma distância X da sede, que eram 4 km. E Caieiras não preenchia esse requisito. Então eles tiveram que fazer uma autorização especial da Assembleia Legislativa para conseguir trabalhar a emancipação de Caieiras. Foi comandada pelo Gino, e ele era subprefeito de Caieiras, e se eu não me engano o Gino foi subprefeito de Franco da Rocha também. Porque era força. Acho que ele foi vice do Benedito Fagundes. Eu não me lembro dessa parte do primeiro prefeito, né? Sim, Isso, sim. Né? Eu sei, lá na prefeitura, Ronaldo, a gente tem um acervo do Vida Nova, que foi o primeiro jornal aqui da região. E aí é engraçado você acompanhar a mudança de tom. O diretor era Armando Pinto, né? Que é o nome de rua lá em Franco da Rocha. E acho que em Caieiras também. Caieiras também, Rua do Fórum. Isso, exatamente. Você vai acompanhando a mudança de tom do jornal. Né? Quando ele está todo feliz com a emancipação e depois tem a primeira eleição, lá não menciona nada, mas aí de repente ele já não gostou mais da emancipação, já começa a falar, não vai dar certo e tal. Então essa relação é muito histórica para nós, acho que está sendo muito ligado. As duas cidades se unem nessa discussão, né? Sempre caminham juntos. E ainda hoje, apesar da gente falar de Francisco Morato, essa relação com o Franco da Rocha, que ele está muito dentro, mas Caieiras é uma cidade ainda onde a gente circula o tempo todo da região, né? A porta de entrada da nossa região, é a primeira quando a gente vem na capital. Eu, por exemplo, estudei mais tempo em Caieiras do que em Franco da Rocha. E eu acho que isso também é comum para muitos cidadãos franco-rochenses, a gente ainda circula bastante entre uma cidade e outra. Eu acho que é uma relação sempre muito boa. Tem uma história, né, que as pessoas gostam de falar, às vezes assim, que Caieiras era a melhor da região, Caieiras tem uma diferença fundamental na urbanização dela, que vocês podem reparar, que é o fato da melhoramentos, né? Você vem aqui em Caieiras, principalmente aqui em Criciúma, você pega todas as ruas do alinhamento certinho, todas com a viela urbanizada, tudo feitinho, tudo bonitinho, né? Todo mundo tem sua viela sanitária. E em Franco da Rocha, você não vê isso, porque você não teve a implementação que a melhoramento seguia, porque era uma empresa privada, eles faziam tudo lá, né? O estilo alemão de fazer as coisas. E além disso, você também teve um controle de ocupação do território de Caieiras maior, porque a terra era privada. Em Morato, em Franco da Rocha, você tinha o maior número de terra pública ou de terra que foi loteada, você tem um crescimento mais desordenado. Mas hoje eu acho que as cidades têm crescido em harmonia, né? Juntas, ampliado o serviço público, se desenvolvido economicamente mais ou menos no mesmo passo, e a gente eu tenho certeza que essa relação nossa aí é de irmãos que de vez em quando brigam, mas estão sempre bem de montada junto no final, não é isso? Com certeza. Brandino, eu queria que você falasse um pouquinho agora do presente, da sua atuação aí no atual governo e dos planos para o futuro de Franco da Rocha. Como que você projeta a cidade para os próximos anos? Olha, eu não projeto a cidade sozinho, viu? Sim. Não tenho essa... Quando eu digo você e todo o grupo. Tô brincando. Eu tenho sido, como você sabe, chefe de gabinete do prefeito desde 2017, né? Já são 6 anos. Estou indo pro 7, estou indo pro 8º ano nessa tarefa. Primeiro com o Kiko, depois com o Dr. Nivaldo. É uma tarefa bastante desafiadora. Eu acho que o gabinete é um local onde tudo que ninguém conseguiu resolver por uma maneira ou por outra vai parar. Às vezes, a maioria das coisas as pessoas nem tentaram. Elas começam por lá para você
tentar distribuir para o verdadeiro responsável. Mas é uma tarefa diária muito interessante de você, eu faço muito esse exercício, de você tentar entender por que alguma coisa foi para lá. O gabinete do prefeito é um local onde se tomam decisões, né? O prefeito toma uma decisão e o chefe de gabinete garante que ela seja cumprida, basicamente. Mas então, em tese, lá você começa na tomada de decisão. Quando um problema vem para lá, que não foi resolvido, eu faço muito essa reflexão. Por que isso não foi resolvido? Qual o fio desencapado? O que não deu certo no caminho para que esse problema viesse parar comigo e não começado lá com quem seria o responsável dele? É coisa do tipo assim, por que esse buraco, tapa-buraco, não é o gabinete que tapa-buraco, a Secretaria de Obras. Por que isso veio parar aqui e não foi resolvido lá? Então, esse tem sido uma tarefa que eu tenho tentado me dedicar todo dia um pouquinho, em tentar organizar melhor a relação do cidadão com a prefeitura. Eu acho que a gente deu um grande passo nesse sentido, ainda está no projeto piloto, desde a semana passada, que a gente implementou o nosso serviço 156, que é o aplicativo da Prefeitura de Franco da Rocha, onde o cidadão pode encontrar o serviço que ele necessita e direcionar. E aí fica a tarefa para a gente de atender rapidamente aquela demanda do cidadão, né? No mais, Ronaldo, eu penso o seguinte, o projeto que o Kiko iniciou em 2013, que nós iniciamos, que o nosso grupo iniciou, ele permanece. E o nosso desafio é encontrar capacidade e condições de se renovar de forma constante e conseguir fazer frente aos desafios que Franco da Rocha oferece. Porque, por mais que o Kiko tenha feito, sempre falta muita coisa. A gente está trabalhando com cidades carentes, ainda que a gente tenha melhores condições de financiamento, ela ainda são escassas, ainda não tem tudo que a gente precisa. Então a gente precisa continuar sempre a manter a bola cheia, manter a bola alta, para conseguir ser criativo, como o Maurício foi no ano passado, como o Kiko pode ser, para conseguir resolver essas demandas que a gente tem para colocar para adiante. Enfim, eu acho que a gente tem hoje uma administração muito dinâmica, no sentido de que a gente consegue realizar muito projeto, consegue apresentar muita coisa. Você trabalhou lá com a gente, você sabe o quanto de ideia nova que a gente tem circulando ali todo dia pelos corredores, não é? Agora no novo PAC do governo Lula, ele lançou a possibilidade das prefeituras apresentarem projetos de investimentos, né, em geral, para várias áreas. Franco da Rocha apresentou 27 projetos, 27. São coisas que, se não tiverem eventualmente financiamento via PAC, está lá o projeto para a gente apresentar para o governo do estado, para a gente realizar com recurso próprio, a gente procurar um outro tipo de parceria. Então, eu acho que é esse caminho que a gente pretende continuar fazendo e tem condições plenas de continuar desenvolvendo para a cidade. Uma coisa que chama muita atenção em Franco, pelo menos no período que eu estive lá, é o olhar que vocês têm para o desenvolvimento econômico. Franco tem atraído nos últimos anos muitos galpões e a Diretoria de Desenvolvimento Econômico tem trabalhado muito na formação do franco-rochense. E a nossa região, de uma forma geral, sempre teve muito essa pecha de cidade dormitório. E eu vejo que Franco, a administração atual, da qual o grupo que você mencionou faz parte, toma frente, tem essa preocupação de inverter um pouco essa lógica, de atrair grandes empresas para a cidade e qualificar a mão de obra para trabalhar nessas empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa coisa do desenvolvimento econômico começa também lá com o Kiko 2013, na formulação do nosso novo plano diretor. A gente conseguiu apontar para o mercado imobiliário, que é onde a gente, para o investidor, um vetor de desenvolvimento para a cidade. Que é nessa região que a gente pode construir de determinada maneira, organizar essa demanda e estar preparado para receber os projetos, acolher o investidor na cidade. Eu acho que aí aí eu estou falando com foco no grande investidor, que é quem vem em fundos de investimento, áreas externas. Eu acho que a gente conseguiu isso com bastante sucesso, que são os galpões que você menciona aí. A gente tem algumas obras em andamento, mas a gente tem mais do que o triplo do que já tem em andamento aprovado à espera de uma condição de investimento. Hoje, para você atrair um investimento, quando você fala aprovado, parece pouca coisa, mas é um caminho gigantesco que você tem até chegar lá. Questões ambientais, fundiárias, mesmo de financiamento, e isso tudo começa na prefeitura, na relação com o investidor. Então a gente conseguiu tornar essa relação bastante republicana, transparente e definida. Esse foi o primeiro passo.
Hoje eu penso que a gente está numa condição que é a seguinte: os investimentos começaram a chegar, a gente precisa melhorar a qualificação do nosso profissional, do cidadão de Franco da Rocha, para que ele consiga exercer sua função nessas empresas, e importante também, para que ele consiga melhorar a sua renda nessas empresas. Hoje você trabalhou lá, você sabe, a gente recebe muita vaga de auxiliar de logística, mas poucas de coordenador de logística. Porque mesmo as empresas falam, não, isso a gente traz de fora porque não tem mão de obra aqui. A gente precisa ter, a gente precisa qualificar, a gente precisa ampliar isso e trabalhar mais. E eu gosto, o nosso foco também não são só o trabalho em Galpão. Eu gosto sempre de lembrar de um projeto muito interessante que nós temos lá, que é a Escola de Gastronomia Social, que está em obras agora, a gente espera inaugurar, colocar ela para funcionar a partir do ano que vem, e que a gente pretende ampliar um trabalho que já é desenvolvido junto ao Centro Solidário, de qualificar o trabalhador, tanto para o trabalho na indústria da hospitalidade, que é um mercado bastante amplo, porque a gente tem a capital aqui do lado, que absorve bastante mão de obra, além da região da represa, de Mariporã e tudo mais, quanto você pode preparar a pessoa para empreender na sua comunidade, que também faz uma diferença. Com certeza. Bran, então para encerrar aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que nos acompanha. Você falou sobre os projetos que Franco tem no presente, falou um pouquinho sobre a visão do grupo para o futuro. Então eu queria que, pensando no futuro, que você deixasse uma mensagem aqui para o pessoal da Rádio TV Regional, para o pessoal da região do Cimbaju e principalmente para a população de Franco da Rocha. Bom, quero agradecer a você pelo convite, agradecer a Carla aqui por ter permanecido ali atrás das câmeras fazendo a sua parte conosco. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você que me assistiu, que me assistirá no futuro, porque isso vai ficar online durante muito tempo. E a gente está em dezembro. Que outra mensagem eu posso ter a não ser um Feliz Natal para todo mundo e um ótimo 2024 que vem aí repleto de conquistas, repleto de vitórias para todos nós. Um abraço a todos e muito obrigado. Encerramos a temporada de 2023 aqui com um convidado muito especial, o Brandino. Essa é mais uma edição do Conversa Regional. Um Feliz Natal, feliz 2024 a todos vocês.